Final Fantasy sempre me chamou a atenção, mas eu perdia totalmente a vontade de me aventurar no jogo por ser de turno. Eu não gosto de jogos de turno, mas me encontro nessa jornada de me aventurar. Em breve devo jogar alguma coisa em live, mas Final Fantasy ganhou a minha atenção e meu hype lá no trailer da E3 do Final Fantasy XV. Cara, isso me chamou a atenção demais e tudo aquilo era incrível para ser verdade. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo irei contar a minha experiência com Final Fantasy XV. E para falar para vocês que eu nunca tive nenhuma interação com Final Fantasy, eu assisti o filme do Final Fantasy VII, Adventure of Children, bom filme por sinal, tá? Apesar de eu não entender nada porque eu não joguei o 7. Meu Deus, mas é um baita filme. Inclusive Final Fantasy VII está na minha lista para zerarmos em live. Sim, o jogo na sua versão de PlayStation 1 e depois a gente para os remakes. E claro, eu pretendo trazer análise também no canal, então cara, já se inscreve aí porque essa aventura vai ser super pera. Final Fantasy XV segue a jornada de Noctis Lucis Caelum, o príncipe do reino de Lucis, que parte uma viagem com seus melhores amigos, Gladius, Ignis e Prompto, para recuperar seu trono e cumprir o seu destino. A história começa quando Noctis deixa a capital para se casar com Lady Lunafreya de Tenebrae, como parte de um acordo de paz com o Império de Niflheim. No entanto, durante a viagem, eles descobrem que Niflheim traiu Lucis, invadindo o reino e roubando o cristal, a fonte de poder mágico da nação. Então nosso objetivo é recuperar o trono que nos foi roubado. Uma coisa que sempre me afastou da franquia Final Fantasy é a sua jogabilidade por turnos. E Final Fantasy XV fez uma coisa totalmente diferente, o que fez eu querer conhecer a obra. A jogabilidade é boa, ela responde bem, mas claro que ela poderia ser melhor em outros aspectos. Mas também entendo que parte dela é um pouco da direção do jogo e tentar manter as suas raízes, apesar das mudanças. Final Fantasy XV possui uma jornada interessante. O fato de você estar com seus amigos e como isso funciona na jornada foi muito bem trabalhado. A interação entre os personagens são muito divertidas e tem bons diálogos. Outra coisa que me impressionou bastante é a direção de arte do jogo e a riqueza do seu universo. Cara, qualquer hora você vai parar e se encontrar admirando o cenário desse jogo, porque esse jogo é muito, mas muito bonito. A variedade de armas é um ponto muito bom, inclusive a forma que você pode alterar entre elas em batalha é muito dinâmica e bem envolvente. O character design também é muito bem feito e o Noctis lembra bastante o Sasuke. E alguns vilões têm um design bem maneiro. Eu gosto muito como o jogo consegue misturar toda essa questão de tecnologia com místico. Realmente é uma fantasia final. Uma coisa que me incomodou durante a gameplay é que nossa estamina vai embora até que rápido. Aí precisamos usar o bolinha para se pendurar em algum canto e ficar recarregando. E cara, eu odiei demais isso porque quebra totalmente a dinâmica da batalha e você quebra o ritmo da gameplay do jogo. É muito ruim porque sabe, às vezes você tá frenético contra o oponente ali, combando, fazendo coisa e na hora que você vai ver, putz, minha estamina foi embora, preciso recarregar. Então você vai pra fora, fica lá penduradinho e recarrega. E isso quebra demais o ritmo do jogo. E no começo do jogo isso é até tranquilo, mas no decorrer isso fica enchendo o saco, quebra bastante o ritmo das batalhas e principalmente em ambientes mais fechados. Andar de carro pode parecer legal nas primeiras viagens, mas é o fator que mais mata a exploração do jogo. Andar com um carro é lento e entediante, e quando você assume o controle do carro você praticamente não controla, e realmente tem algumas missões que as distâncias são bem longas e você ter que ir de carro até lá é muito chato. Eles poderiam ter deixado a gameplay aqui para controlar o carro um pouco mais arcade, sabe? Vou dar um exemplo muito simples, tipo GTA, no qual a gente controla tranquilo para tudo quanto é lugar, entra na terra, pula. Eu acho que seria muito mais divertido e o fator exploração do jogo ficaria muito mais legal. E às vezes essa questão do jogo querer ir para um lado mais realista dá uma matada nele. Isso acontece aqui em Final Fantasy XV e andar de carro vai te afastar muito
de você querer andar de um ponto ao outro para fazer as missões secundárias. E essa questão da dirigibilidade mataram uma das coisas que seria mais divertida de se fazer no jogo. Uma baita oportunidade desperdiçada. Após o arco do Leviatã, nós também temos um grande problema, né? O jogo no início, nessa primeira metade dele, você explora muito bem, você tem mais missões secundárias para fazer, mas chegando no Leviatã parece que o jogo ele foi costurado e ele segue muito linear, sério mesmo. Eu fiquei super incomodado porque parece que eu tava jogando outra coisa, ele muda e é bizarro isso, porque eu ficava me perguntando, poxa cara, eu preciso evoluir meus personagens e tal, como que eu vou fazer isso, né? Tipo, tá super linear, quando que o jogo vai abrir pra me explorar novamente? E isso, cara, nossa, matou realmente o jogo. Mas por que isso aconteceu? Final Fantasy XV teve inúmeros problemas no seu desenvolvimento, mudou o diretor, mudou o motor gráfico, e isso atrasou e muito o projeto, que inicialmente era pra ter lançado lá no PlayStation 3. Isso fica claro aqui no jogo, porque você percebe que após essa parte do Leviatã, ele dá uma boa rushada. E aquela essência e toda aquela grandiosidade que tem no início é deixada de lado. E querendo ou não, acho que devia ter tido mais um tempo de desenvolvimento, porque deram uma matada do jogo aqui. E eu sei que provavelmente a Square já estava desesperada por tantos anos essa bagaça tá em desenvolvimento, que eles, cara, vocês precisam entregar isso, eu quero receber meu dinheiro, velho. A gente tá sangrando muito tempo já. E eu entendo essa parte da empresa também, porque é meio complicado, né? É verdade. Olha, um jogo denso desse jeito, que tem inúmeros diálogos, precisa ter dublagem, cara. E não ter dublagem é um baita erro aqui da Square Enix. Porque realmente, com dublagem, eu acho que daria um dinamismo melhor para o jogo, principalmente nas partes de carro. Eu acho que você aproveitaria melhor e concentraria mais na história, né, nesse quesito da relação dos personagens. E um jogo não dublado mata a imersão, principalmente em cenas de ação. Na hora que os personagens estão conversando entre si, você tá batendo em um bicho, você não tá prestando atenção no diálogo, principalmente se o inglês não for tão avançado assim, e você não vai ficar prestando atenção em legenda também, né? Pelo amor de Deus, cara. Olha, em relação à interface, eu acho ela ok. E algo que me incomoda muito, mas algumas coisas elas ficam meio distantes do jogo. Mas eu analisando a franquia, vendo os outros jogos, eu vi que eles manteram o padrão de interface desde a época do Super Nintendo. Claro que eles deram uma modernizada, né? Mas eles seguem isso e eu achei bem interessante esse detalhe. E uma coisa que me incomoda muito em jogos desse estilo é realmente quando você bate no personagem e fica aparecendo a interface do dano ali, cara. Isso daí pra mim polui demais o jogo. Só a barrinha de vida tá bom ali, né? Já tem a barra de vida, não precisa disso. E fica muito ruim. Pelo amor de Deus, cara, não coloquem isso. Estraga a imersão, não sei. Fica muito poluída a tela. Eu não gosto. Eu não gosto quando tem número, quando você dá dano em algum personagem. Em relação à trilha sonora, aqui mora o ouro desse jogo. O trabalho de áudio e a trilha sonora são fenomenais. Pessoal, só música boa, música épica, cara, nos momentos. Nossa senhora, velho. Só de você abrir o menu, você já vê que o negócio já tem qualidade na sua trilha sonora. E outra, na cena final desse jogo, cara, a trilha sonora, você tá maluco. Que negócio absoluto cinema. Absoluto cinema, sei lá. Mas, cara, que obra de arte. Realmente é uma obra de arte. Eu não tenho o que reclamar, é uma obra de arte. E eu acho muito importante a gente enfatizar a trilha sonora, porque a trilha sonora deixa nós jogadores incentivados, deixa tenso, em momentos tristes, consegue passar essas sensações. Então a trilha sonora é muito importante para contar a história, tanto no cinema quanto em jogos também. E isso é muito bacana, e aqui em Final Fantasy tem um trabalho fenomenal, né? Desde as trilhas sonoras mais tranquilas até de batalha, né? É realmente a trilha sonora que trabalha o épico e funciona. Eles entregam muito bem isso daqui. Final Fantasy XV é uma aventura bacana, mas o jogo parece um quebra-cabeça em sua narrativa. Ainda mais ele trabalhando de forma péssima o seu cross-mídia. Fora que depois do Leviatã nós temos esse problema dele ficar super linear. Temos, por exemplo, também uma demo que saiu no PlayStation 4, né? Acho que é intitulado de Final Fantasy Platinum. E, cara, cadê essa DLC? Porque não tá no conteúdo do jogo, né? Você joga com Noctis mais novo. Então, assim, eu acho que eles se perderam muito nessa questão de contar a história, alguma hora de desenvolver alguns personagens. E realmente lançou muita DLC
DLC para contar a história dos outros personagens, para desenvolver algo que deveria estar na linearidade do jogo. E depois que tem aquele time skip de alguns anos lá pro final do game, é aí que você fica perdido de vez em relação aos personagens. E foi um baita erro eles não terem trabalhado melhor isso daí. Realmente ficou muito confuso, principalmente essa questão do cross-mídia do jogo, cara. O que eles fizeram é anime, é filme, e tudo isso se conversa, não funciona, cara. Tem que fazer um cross-mídia bem feito. Eu acho que o cross-mídia ele funciona quando é um pós-game, pós-filme, e não que antecede ao conteúdo. Por exemplo, para mim jogar o jogo, para mim entender algumas coisas, eu tenho que assistir um filme, eu tenho que assistir um anime, ou as DLCs também. As DLCs tinham que ser algo mais explorando pós-game e não algo que deveria já estar na história principal, me entende? E eu acho que a Square deveria ter visto esses problemas e ter dividido o jogo em partes, igual fez com o remake de Final Fantasy VII. Daria um fôlego para a equipe de desenvolvimento, e falando de negócios, o jogo conseguiria trazer o retorno para o pessoal trabalhar de forma muito mais tranquila nos próximos jogos, uma vez que os pingos nos is já foram definidos. Mas apesar de todos esses problemas, é um jogo muito divertido e que fez um papel fenomenal de trazer mais gente para querer conhecer os outros jogos da franquia. Eu falo de mim nesse caso, apesar de ser combate de turnos, eu fiquei curioso de jogar os outros jogos da franquia e conhecer. Então eu acho que o papel desse jogo é que trazer novas pessoas para a franquia. Mas realmente a Square deveria ter dividido esse jogo. Eu não sei porque eles não dividiram os outros jogos. Por exemplo, Final Fantasy 13, né? Eu acho que é o 13 do Xbox 360, foi dividido também. Então eles burraram em não ter feito isso, cara. E você, já jogou Final Fantasy XV? Gostou do game? Deixa aí nos comentários. E aqui ao lado você vê também minhas outras análises. Caso você está assistindo esse vídeo aí no futuro, talvez já tenha as playlists aí das minhas outras análises dos outros jogos de Final Fantasy. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar esse like supimpeira que ajuda demais. A gente tá chegando aos 5.000 inscritos, então vamos lá. Será que esse ano a gente bate os 10k também? Hoje é pedir demais. Deixa esse like que ajuda demais e comenta aí, vamos debater sobre o game se você zerou também, o que você achou sobre ele. Eu vou ficando por aqui, isso aí, falou e até a próxima.